Sinto eu que, nesse instante, todos nós, em algum grau, estamos assim inquietos ou mais ansiosos, ou mais angustiados em virtude aí, são quase 3 meses de isolamento, né? A questão da imprevisibilidade desse amanhã, que está, eu diria, demorando a chegar, né? Esse processo se concluir, a gente retomar um pouco a nossa vida com algumas perspectivas diferentes, ou alguns significados, ou algo que a gente possa ter aprendido nesse instante. Mas eu, como eu estava dizendo, eu acho que todo mundo está um pouco solidário, né? Desperta em todos nós um sentimento de compaixão com tantas vidas perdidas, tantas pessoas adoecidas, tantas ainda por vir, né? Pelo que a gente vai acompanhando, né? Embora isso ainda provoca também, certamente, quando há um declínio ético na nossa cultura, na nossa sociedade, provocado por omissões, por negligências, por descasos, né? Com cuidado com a vida. Sinto que enquanto mais antinatural a morte, ou as dores ou o sofrimento, mais inquieto nós ficamos. Eu diria que chega até a gente suspeitar sobre os propósitos da vida, sobre nosso grau de esperança. Mas essa semana eu, tentando ser fiel àquela proposta que eu comentei no vídeo anterior, da consciência, de manter a nossa consciência vigilante e atenta, porque é ela que vai captar no nosso dia a dia, na nossa semana, os significados da vida. E essa semana o registro que eu faço, eu quero aqui partilhar com vocês, é sobre duas pessoas próximas, uma cliente que eu acompanho, que perdeu a sua mãe, e um colega próximo que perdeu o seu pai. Então o tema que eu quero hoje tratar, embora sei que uma sociedade como a nossa é muito hedonista, que visa o prazer, né, de uma certa forma até exacerbado, com excessos de prazer, é falar um pouco do luto, da sua contraparte da vida, que é justamente quando ela perde a sua esperança, quando ela perde o seu grau de motivação, quando decai o seu entusiasmo, a sua euforia, que são justamente essas emoções que a gente chama de negativa, né? Mas que são também construtivas, a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança. Então eu quero falar hoje do luto, a impressão, o sentimento de que todos nós estamos em algum grau enlutados. Gosto sempre de pensar também, já que tenho um sentimento, a ideia, trabalho em mim a ideia de que a morte é algo natural. As dores, o sofrimento é algo que faz parte da vida. Então, penso sempre que qualquer evento de dor, qualquer evento de sofrimento, qualquer instante em que a vida, na sua potência de construção, de euforia, de entusiasmo, de esperança, está por ameaçada, esse é um evento também de morte. Então, qualquer dor que ameace a vida, qualquer instante que a vida está ameaçada, esse é um evento de morte. E gosto sempre de fazer um resgate da nossa vida, porque, como eu estava dizendo agora há pouco, se a gente ficar sensível com o uso dessa faculdade extraordinária que é a consciência, a gente vai ver que ela se apresenta desde o nosso nascimento. Por exemplo, quando nós nascemos, somos lançados no mundo, a criança chora. Eu diria que esses instantes iniciais são os primeiros lutos da vida, os primeiros encontros com a dor. Antes estava num ambiente protegido, seguro, aquecido, bem alimentado, o ventre materno. E aí no nascimento nós somos expelidos, somos expulsos, digamos, do ventre. Nos deparamos com um mundo mais hostil, o barulho, a luminosidade, o clima é diferente. Nós resistimos a isso, então há um processo transitório, em todo processo transitório que provoca mudanças, a gente vive quase uma experiência de luto, de dor, para poder se adaptar a essa etapa mais nova. Então a criança chora, resiste àquilo. Então aquilo é um início do nosso processo de enlutamento na vida. No momento seguinte, digamos que ela vive um pouco o fechamento desse ciclo porque vai ao seio materno para provocar um certo alento, um certo acolher, amparar um pouco aquela angústia inicial.
E o seio é o lugar onde a gente se sente novamente em contato com a vida, com a plenitude, com certa segurança, proteção. Ficamos ali no seio materno durante um tempo amamentando. Depois de um certo momento, um processo novamente de ruptura, provocador, que provoca certa angústia, sofrimento na criança, processo de desmame. E aí nós vivemos, digamos assim, o nosso segundo luto, nosso segundo momento de sentirmos enlutados com a vida. Quando eu estava dizendo que a vida nos angustia, traz um pouco de ameaça, traz um pouco de angústia, né? A criança, então. Mas a vida segue. Vamos aí nesse processo de fechar ciclos e abrir novos ciclos, esse processo de transição, esse processo de adaptar a situações novas. Então, gente, o luto. E aí a gente segue, como eu estava dizendo, vamos para a escola. A escola também é um ambiente com suas hostilidades, são crianças diferentes, com culturas familiares diferentes, são cobranças diferentes. A criança anteriormente está nesse ambiente, no núcleo familiar, na matriz social, como se diz aqui em psicologia. Um ambiente seguro, confortável, que ela conhece todas as nuances, é justamente lançado na escola, suas hostilidades. Também tem todo um processo, toda a escola, de alguma maneira, é dedicado uma semana ou alguns dias sobre esse processo de adaptação, para que essa criança possa viver esse processo de perdas, né? Inclusive, uma outra palavra que caracteriza bem, que está bem associada ao luto, são as perdas. Estou falando aqui também de perdas, de alguma maneira. Então, a criança vive esse processo de adaptação, vai à escola, sofre os impactos dessa hostilidade, desse mundo novo, vive o seu luto, e isso vai, de alguma maneira, evoluindo para que a gente se adapte novamente e abra um novo contexto de ciclos, né, novas experiências da vida. Então, com isso eu quero que a gente perceba que a dor, o sofrimento, a morte, as perdas da vida são algo próprio da vida. Quero complementar lembrando de uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross, que fez um trabalho com pacientes terminais justamente falando sobre esse processo de enlutamento, de luto, né? Ela define uma primeira fase que é a da negação. Quando nós temos perdas, né? Eu quero, assim, para não esquecer, a ideia do luto, das dores, obviamente, são perdas na vida, como eu disse agora há pouco. Então, se nós perdemos o casamento que se desfez, perdemos o emprego, perdemos um carro, perdemos agora um ente querido, um filho que adoece, qualquer evento dessa natureza é um evento de perda, como eu estava dizendo, é um evento de morte. Mas ela falava, aí voltando à sua proposta de falar das 5 etapas do luto, dessa psiquiatra suíça, uma era a negação. Nós, quando estamos diante de um processo de iniciar uma perda, da possibilidade de uma perda, a nossa tendência é negar. Não é possível que eu perdi esse emprego. Não é possível que a minha esposa me deixou. Não é possível que esse parente meu se foi. Não é possível que eu perdi o meu carro, enfim. Então a gente, quase como um mecanismo psicológico, fisiológico, a gente nega aquele encontro com a dor. A segunda etapa, ela diz que nós nos revoltamos. A revolta. Nós vamos culpabilizar, responsabilizar, se é Deus, se é o governo, se é ele, se é ela, se é aquilo, se é aquilo outro. Hoje em dia nunca tão evidente, né? Principalmente na política, se é de direita, se é de esquerda, se é o governo, se, né? É tanta em busca, né? Esse instante de revolta, apontar quem é o culpado por isso. Depois nós vamos mais adiante, na etapa seguinte, que ela chamava da etapa da barganha, da negociação, na resistência ainda de concluir o processo de perda, de luto, que é a barganha, ou seja, a gente quer negociar de todo jeito. A gente quer ainda retardar o encontro com a dor, a gente quer saber se, eita, será que não dá pra gente continuar? A gente teve momentos tão bons, a gente tem os nossos filhos, a gente tem a nossa família. Será que o trabalho eu não posso fazer assim, o assado, para não perder o trabalho? Será que a gente fica de alguma maneira tentando negociar, barganhar algo para não encontrar-se com aquela dor? Na etapa seguinte, ela diz que essas 3 etapas anteriores, ou seja, a negação, a revolta, a barganha, já não serve mais.
esgotou todos os recursos de a gente brigar por isso, de a gente reivindicar isso. Então, mentalmente, a gente esgota um pouco disso, qualquer forma de negar, de se revoltar. Não adianta mais barganhar, se revoltar. Então, ela diz que é uma fase em que a gente deprime. A gente entra numa fase de melancolia. É um processo, eu diria, quase de fechamento do ciclo. A gente deprime. Eu diria também que é uma etapa em que a gente reconfigura um pouco nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. A gente vai em busca de dar sentido a essa perda. E, obviamente, isso alcança a etapa seguinte, que ela chama de aceitação, de libertação. Quando a gente aceita, fecha o ciclo. Obviamente, para abrir um novo ciclo, já que é natural na vida vivermos nossas perdas, abrirmos ciclos, fecharmos ciclos. Então, nós aceitamos, nos libertamos daquela dor. Fechamos aquele ciclo. Eu queria fazer a vocês uma pergunta. Como você lida com suas dores, com o seu sofrimento? Como você lida com o seu luto, o seu processo de enlutamento? Você vive negando? Você vive revoltado, responsabilizando quem fez, culpabilizando alguém, as pessoas, ou as situações, ou o cosmos, ou quem conspirou, Deus? Você vive barganhando, negociando o tempo todo sem ter força ou coragem para encarar aquela dor? Você vive melancólico, você vive triste, você vive abatido com o porquê que isso lhe acometeu? Você vive aceitando, tentando se libertar, entrando num novo processo de vida, compreendendo que essa é a dinâmica natural da vida? Como você vive o seu luto? Como você vive o seu luto? Eu queria hoje, gente, era isso, deixar para vocês um pouco essas questões, refletir um pouco. É claro, como eu estava dizendo, quanto mais antinatural a morte e os sofrimentos, mais indignação causa na gente. Mais indignação causa na gente. Mas enfim, era isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço, tudo de bom. Quem gostou vai lá conferir, dá uma curtida, compartilha, divulga. Ativa lá as notificações para dar um sinalzinho de um próximo vídeo postado. Tudo de bom. Saúde.